Olá. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bora Lá. Esse Bora Lá aqui é para quem vendeu milho e está preocupado com o leão. Uau, leão louco. Eu sou o professor Ezequiel, especialista em milhos, estrategista financeiro. E no Bora Lá de hoje nós temos a participação do Feroz. O Feroz topou participar de um Bora Lá. Viva! Deixe no comentário aí, hashtag queremos o Feroz. Aqui no Bora Lá nós temos episódio semanal aqui do YouTube. Nós traçamos estratégias aí rumo para você sair do zero rumo ao seu primeiro 1 milhão de milhas e nunca mais depender de uma única fonte de renda. 1 milhão de milhas que significa, na média, um faturamento de R$23 mil. E nós aqui no episódio de hoje, nós decidimos fazer um Bora Lá diferente, porque a gente quer passar para vocês o que nós dois pensamos aí a respeito de imposto de renda. É uma pergunta que a gente recebe com muita frequência. Uma das mais frequentes, né, Feroz? Seja bem-vindo ao Bora Lá, meu filho! Fala, pessoal! É uma honra aqui estar com vocês, né? Não é muito fácil para mim estar do lado de cá da câmera, igual é para o Ezequiel, mas bora lá, vamos fazer. E a ideia aqui é esclarecer aí, se não todas, a grande maioria das dúvidas a respeito do imposto de renda. Tem muita gente que tem medo do leão, mas tem formas da gente transformar o leão no gatinho, né? Então, esse é o nosso intuito aqui. Feroz, eu gostaria de começar falando o seguinte, cara, é que, infelizmente, o imposto de renda é algo que a gente não aprende na escola, né? Não é uma coisa assim que é apresentada para a gente da maneira mais clara e correta. Eu não sei se seria dizer assim, mas a gente não tem assim, né? A pessoa ouve falar de imposto de renda, acho que as pessoas ficam com medo, mas eu acho que é muito por falta de informação, né? Então, uma primeira coisa que eu falo muito é o seguinte, gente, a declaração de imposto de renda, ela tá aí e, assim, a gente não tem que ter medo, não, a gente tem que entender ela, né? Por mais que você não concorde com algumas coisas dela, não vamos nem discutir isso aqui, né? Esse ponto, se a gente concorda, se a gente discorda, porque aí a gente iria para outros rumos, mas ela tá aí, a gente tem que fazer, independente da gente gostar ou não, ela tem que ser feita, né, Feroz? É uma obrigação, né, de todo brasileiro. Então, assim, a desinformação leva a esse medo, né? As pessoas, aí você pega, replica uma informação de alguém que não conhece e assim por diante. A pessoa tem que entender o seguinte: pagamento do imposto, independente de você concordar ou não, é uma obrigação que você tem e você tem que fazer. Existem formas de atenuar isso entendendo a declaração de imposto de renda e fazendo ela de forma que realmente represente o pagamento de impostos relacionado a ganhos que você teve, né? Não tentar burlar, não tentar fazer nada de errado, porque isso volta contra você. Tudo na vida que a gente tenta dar um jeitinho, isso volta contra a gente mesmo em algum momento no futuro. É verdade. Eu até falo aqui, né, Ezequiel, assim, é uma comparação meio ruim, mas assim, pega um grande empresário que paga imposto, eu acredito que ele está muito mais feliz do que uma pessoa que não tem nem renda para pagar imposto, né? Sem Então, dúvida. assim, pagar imposto não é ruim, desde que você esteja pagando ciente do que está pagando e por quê. Agora não, você pagar imposto de algo que você nem entende o que está fazendo, aí sim é ruim, como tudo na vida, né? Quando a gente faz algo que a gente não entende, é extremamente ruim. Exatamente. E acho que a primeira coisa que a gente tem que falar para o pessoal aí é explicar um pouco, né, da diferença que existe aí entre a data que você é tributado, ou seja, né, a data que você tem que pagar o imposto, e a outra quando você tem que declarar o imposto em si, né, que são basicamente 3 situações diferentes, né, que é apenas a declaração, o pagamento de novos valores e a restituição de valores pagos anteriormente, né, Feroz? O pessoal ele confunde muito, né? Igual agora, a gente está no ano de 2020. Então, nós vamos fazer uma declaração de ajuste anual. O nome não deveria nem ser declaração de imposto de renda, né? É uma declaração de ajuste anual do ano de 2019. Então, a gente vai pegar tudo o que aconteceu no ano de 2019
e vai fazer uma declaração de ajuste anual. Por que a declaração de ajuste anual? Porque ela vai originar essas três situações que você falou, Ezequiel. Um é apenas eu fazer a declaração para reportar tudo que aconteceu no ano de 2019. O outro é, quando eu fizer o ajuste, a declaração de ajuste anual, eu posso ter que pagar novos valores que, por algum momento, por exemplo, eu tive um excesso de receita em dezembro e não deu prazo de eu pagar o imposto no ano corrente. Durante os meses do ano, eu tive receitas ali que não me geraram necessidade de pagar, mas quando eu olho o montante, eu teria que pagar. Ou a terceira situação aí que é, por exemplo, eu sou um assalariado que ganho um valor menor do que o piso para declarar, fazer a declaração de ajuste anual. E aí eu trabalho numa empresa que teve participação de lucros e resultados e me gerou um boom financeiro, né? Eu ganhei um valor a mais. Nesse caso, quando eu for fazer a declaração de ajuste anual, eu vou declarar isso e provavelmente eu vou ter restituição de algum valor que eu paguei anteriormente, com base nas leis vigentes, me cobraram no mês seguinte a essa renda, e aí na minha restituição, na minha declaração de ajuste anual, vou ter uma restituição desses valores. E acho que um primeiro erro que muita gente comete é justamente deixar para fazer tudo na hora que tem que declarar, né? Não ir ao longo do ano controlando, e a gente já pode até trazer um pouquinho para o contexto de milhas aqui, né? Já que a gente está falando em relação a milhas, para você conseguir fazer uma declaração que a gente vai comentar um pouco melhor, mas você tem que ter o controle ao longo do ano de como você adquiriu as suas milhas, de quanto você vendeu as suas milhas, porque isso não vai brotar do céu na hora que você for fazer a declaração, não. Por isso que a gente controla todos os nossos gastos aí, a gente sabe o nosso preço de custo, a gente sabe o nosso preço de venda, porque isso vai ser extremamente importante na hora de fazer a declaração. Voltando um pouquinho ao que eu falei, a declaração ela é de ajuste anual. Então, você só está reportando algo que aconteceu durante o ano. O certo é, durante o ano, você ir guardando tudo, né? Recibos, vendas e assim por diante. E ter esse controle, porque no mundo das milhas, que é o nosso foco aqui principal, né, hoje, a declaração, ela tem 3 pontos aí, nós vamos detalhar um pouco mais adiante, mas assim, a ideia na época da declaração, você só vai reportar mesmo, preencher o programa da Receita com os dados que você já tem. Você não vai sair igual louco lá, pegando dados, fazendo levantamento e assim por diante. Muita gente reclama que o prazo é curto, mas o prazo é curto pela desorganização da maioria dessas pessoas. Porque como é uma declaração de ajuste, é basicamente você preencher e ela te dá o resultado lá. Se não. Vou pagar, não vou pagar quanto, vou ter restituição de quanto, pronto, acabou. O meu controle já deveria ter sido feito durante todo o ano. Exatamente, né? Então, assim, basicamente, a gente alerta isso, né? A gente tem esse cuidado para não deixar acumular tudo e que isso acabe virando o que a gente chama aí de bola de neve, né? E eu acho que vale a pena a gente falar também que o mercado de milhas não é um mercado regulamentado no Brasil, né? Então, para a declaração em si, existem entendimentos. Nós vamos dar a visão aqui para vocês de qual que é o nosso entendimento em cima da declaração, baseado nas nossas experiências, baseados na opinião que a gente pegou com contadores, baseado na opinião que a gente pegou com advogados, baseado no nosso histórico aí de anos aí no mercado de milhas, né, Feroz? E o importante é que, assim, né, Ezequiel, o entendimento, não existe o certo ou errado, por isso tem uma série de entendimentos. Enquanto isso não virar lei ou uma norma prevista no governo, isso continua sendo entendimento, mas é importante que o quê? A partir do momento que você resolve seguir um entendimento, um caminho possível, que você siga ele do início ao fim. Não vai assim, olhar o entendimento, pegar vários entendimentos, o que for bom de um, eu vou pegar de um, o que for bom de outro, eu vou pegar de outro, o que for bom de outro, eu vou pegar de outro. Nesse ponto vão ficar pequenas falhas que provavelmente você poderá ser questionado em algum momento. Então, assim, peguei o entendimento, vou do início ao fim com aquele entendimento. Certo. E hoje o nosso entendimento é de que as milhas, né, as milhas negociadas, elas se encaixam aí na categoria de
alienação e bens direitos, né? A gente até pegou a lei aqui, eu estou até com a lei anotada aqui, quer dizer que é o artigo 3 da lei, pode anotar aí, ó, artigo 3 da lei número 7.713 de 1988 da nossa Constituição. Então, o nosso entendimento é esse aqui. Inclusive, né, Feroz, se alguém tiver um outro entendimento, pode colocar aqui nos comentários do vídeo que a gente vai dar uma olhada, a gente vai procurar, né, com advogados, assim com os contadores. Assim como a gente fez para chegar nesse entendimento, a gente vai pagar a consultoria para avaliar esse tipo de entendimento. Aí, ó, fica a dica, você aqui, ó, olhando para o professor Ezequiel aqui, se você tem um entendimento diferente do nosso, deixa aqui nos comentários, tá bom? Isso mesmo. Então assim, olha só. Só ressaltando, Ezequiel, como o nosso entendimento, a milha é um bem alienável, ela só seria tributada quando eu tivesse ganho de capital, certo? E aí tem algumas nuances aí quando a gente fala de ganho de capital, beleza? Exatamente, beleza. Então, assim, no nosso bem, então, a milha é um bem alienável, né? E o que isso significa, né? Mediante a lei, né? Que a gente pode fazer movimentações de até R$35 mil no mês, que a gente não vai ter a incidência, a gente não vai ter que emitir lá a DARF para pagamento de imposto, né? Movimentações aí, né, Ezequiel? São as vendas das milhas, né? As vendas das milhas. Não está incluído acúmulo nem nada. Isso, eu vou pegar, se dentro de um mês, calendário, né, que a gente chama, que é do dia 1º, em geral, ao dia 30, o mês que tem 31 vai até 31, o mês que tem 28 vai até 28, o mês que tem 29 vai até 29, mas mês calendário. Então, do primeiro dia do mês ao último dia do mês. Se eu fiz a venda de um valor inferior a R$35 mil, o que é valor inferior a R$35 mil? R$34.999,99. Eu não preciso de, no mês posterior, apurar o imposto sobre o lucro e fazer o pagamento da DARF. A gente ainda nem chegou na declaração disso. Fazer o pagamento da DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal. Então, não preciso fazer isso. Dentro do mês calendário, fui lá e vendi acima de R$35 mil, que é R$35 mil, 000, né? Igual ou superior a R$35 mil, eu preciso de fazer essa declaração. Emitir a DARF e fazer. A gente recebeu uma pergunta de quantos por cento que era a DARF. Você lembra de quanto que era? Se era 20%? Eu não lembro se era 15% em relação ao lucro, não, Ezequiel. Eu acho que é 15% em relação ao lucro. Então, se você vendeu lá, vamos fazer uma simulação aqui. Se a gente vendeu lá R$37 mil e teve nessa aí, olha a importância de ter o custo, né, Fero? Se você não tiver o custo... É achismo. É achismo. Né? Você pode estar fazendo errado. Mas vamos supor que você vendeu lá R$37 mil e teve R$4 mil de lucro. Não, vamos colocar a média que a gente consegue de lucro, que é na faixa de 15%, né? Isso aí. Vamos pegar... né? Que a gente consegue ir de 15% a 20%. Mas vamos considerar 15%. Então, de R$37 mil, por exemplo, a gente teria que pagar imposto em cima de R$5.550. R$5.550. Aí seria 20% em cima de 5.500, certo? Isso, justamente. Então você teria que gerar uma DARF ali de R$1.110. Isso é ruim? Ruim é ficar sem os 5 mil, né, Ezequiel? Ruim é ficar sem os 5 mil. Ruim é ficar sem os 5 mil. Lógico que o pagamento do imposto vai reduzir sua margem de lucro. Mas eu falo assim, ó, entre ficar com 5 mil e pagar 1.750 de imposto e não ter dinheiro nenhum, eu prefiro a primeira situação. Eu também. E outra, né? Nós vamos confessar um negócio pessoal aqui, né, Feroz? Nós já emitimos alguma DARF disso aí, Feroz? Lógico que não, né? Por quê? Não, porque a gente não precisa de vender R$35 mil no mês, galera. Me ajuda aí. Se eu posso, para quem conhece o mercado de ações, né? O mercado de ações, vamos fazer uma analogia aqui para ficar mais fácil, mas ele é R$20 mil, né? Que você pode vender.
sem ter que fazer apuração de lucro e tudo mais. Então, tem muita gente que evita de chegar nos 20 mil reais justamente para não precisar pagar o imposto. Isso é extremamente legítimo, diga-se de passagem. Então, Sim. se a gente tem o entendimento da lei e a gente sabe que o teto é de 35 mil no mês, O piso, né? evita. O piso é de 35, né? O piso é de 35, a gente pode vender até 30, a gente já vendeu até 34.900, mas 35 não, porque para quê? Aí eu vou ter que emitir e pagar imposto. Não faz sentido, né? Então, assim, a ideia é você ter uma estratégia para vender de forma que não tenha que pagar. Mas, de novo, voltando lá, entre os dois extremos, né? Porque a estratégia é o meio do caminho. Eu vou vender até o piso para não pagar. Mas a gente tem os extremos. Quais são os extremos, Ezequiel? Ou nada, ou pagar. Prefiro pagar, meu amigo. Lógico. Pagar melhor os 5 mil com imposto sendo tributado lá no meu bolso do que nada. Exatamente. É isso que o pessoal tem que entender. E isso serve para tudo, né, Ezequiel? Isso serve para tudo. Serve para tudo. Nós estamos falando do mercado de milhas aqui, mas pode enxergar isso de maneira global aí. Porque nós estamos falando, não necessariamente o imposto está vindo, não é por uma coisa ruim, não. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Desde que você entenda o porquê e se planeje para aquilo, não necessariamente. Eu estava lendo, eu estava até pegando as notícias antes aqui também, sobre essa questão da regulamentação, né? Que teve uma reunião na Câmara recentemente. Deixa eu até pegar o link aqui, que eu vou mostrar para o pessoal aqui. Foi a reportagem da data de gravação desse vídeo, a reportagem mais recente que eu encontrei aqui, ó. Foi do 15/2/2019, onde teve uma ideia de fazer a regulamentação, mas foi rejeitado lá no Congresso. Já tinha tido lá em 2015, mas até então está parado esse projeto aqui para regulamentar o mercado de milhas, né? Diferente do que aconteceu, por exemplo, com o mercado de criptomoedas, né? Não era um mercado regulamentado e passou a ser um mercado regulamentado, se eu não me engano, desde 2018, né? Ou 2019, não lembro agora. Final de 2018, início de 2019. Final de 2018, né? Então já passou a ser regulamentado. Então, a gente, só para confirmar, a gente está sempre de olho nisso daqui. Sempre que surge alguma coisa, a gente está atento. Todos os canais de comunicação e também a gente está falando se tem alguma novidade em relação a isso daqui. E isso vai muito de encontro, né, Ezequiel, com o que acontece lá no Senado, na Câmara, né, com os nossos governantes aí, né? Sim. Isso não não foi para frente, não é à toa, não, né? Não foi para frente porque tem algo aí que não é interessante para eles que isso vá para frente. Sim. Eu até coloquei aqui também um outro projeto interessante, que é o Milhas do Povo, né? A nível de curiosidade também para o pessoal aqui, o Bora Lá, ele é um programa que tem informação, meus queridos. Informação, informação, informação. Então, a gente tem o projeto que é o Milhas do Povo. Porque imagina o seguinte, esses deputados, essa galera aí de Brasília aí, imagina o tanto de milha que esses caras não acumulam. É pouco, Ezequiel, eles viajam pouco. Realmente, você acha que acumula muito? Mentira, o cara quase não viaja. Aí, olha, o site até não teve atualização, não, mas você pode até entrar, qualquer pessoa pode entrar no projeto Milhas do Povo. Aí foi até um projeto aí encabeçado pelo Reclame Aqui, para basicamente falar o seguinte, ó, os pontos, as milhas, né, geradas aí pelos deputados, a ideia do projeto aí Milhas do Povo seria que nós passássemos a utilizar as milhas dos deputados federais e senadores, né? Federais e senadores para as nossas demandas. Logicamente que não é uma viagem de lazer, mas uma pessoa que precisa fazer, às vezes, uma cirurgia, que precisa de alguma coisa que é caso de doença ou algo do tipo.
Então, o projeto ele veio para que as pessoas, qualquer pessoa, possam usar aí as milhas dos deputados. É um projeto muito legal, achei muito interessante aqui. Foi pouco, Ezequiel, só 53 milhões, né? Só 53 milhões, olha só. O De tanto que os reais. caras gastaram com passagem. Olha uma previsão aqui do que foram de milhas públicas acumuladas pelos políticos. 27.935.979. Aqui ainda tem até um ranking aqui ainda. Aí você pode olhar aqui, ó, dos políticos que mais viajaram. Ó, o baixinho tem segundo lugar, Veroz. Ele, inclusive, apresentou um projeto de lei esse ano, né? Final do ano passado, né? Esse ano nós estamos em 2020, final do ano passado aí, sobre a não expiração das milhas e pontos, né? Eu acho que ele foi meio pego, deve ter sido pego de surpresa aí em alguma viagem que ele queria fazer aí com milhas, viu que os pontos e as milhas dele estavam expirados e aí ele sentiu a dor na pele aí, né? E resolveu se movimentar, né? Mas o projeto dele era mais para não deixar as milhas expirarem e para forçar as companhias aéreas a recomprar essas milhas. E a ideia, tipo assim, é o povo usar mesmo, né? Que o povo use, desde que o motivo aí da utilização seja um nobre motivo, né? Uma necessidade. Afinal de mesmo. contas, né? Eles são os nossos empregados, né? Afinal de contas, eles são os nossos empregados. Então, tem muita gente que não conhece a ideia desse projeto aqui. Eu tô vendo, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que ainda não deu. Achei até que quando lançou e tudo ia dar um movimento maior. Eu estou achando que no momento está um pouco esquecido, assim, não estou vendo muita gente falar disso. Mas vamos até pensar em uma forma de levantar essa voz novamente desse projeto aí, que é um projeto que eu acho que está de benefício para muitas pessoas aí. Sim, existem várias famílias aí, né, que precisam em algum momento de fazer, igual você falou, uma viagem de emergência e não tem condição financeira para arcar nem nada, está sendo tratado pelo SUS e tudo. E aí, esse é um dinheiro que o pessoal vive falando que não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro. Tá aí algo que poderia render benefícios aí incalculáveis para a nossa população em geral, né? Isso. Beleza, então, voltando aqui mais ao tema aqui do episódio, que é a declaração do imposto de renda em si, a gente tem muitas perguntas também de como fazer, né? E aqui a gente queria só destacar alguns pontos aí que são pontos mais importantes, né? mais interessantes, né, Feroz? Na verdade, é o seguinte, né? Eu acho que antes de fazer a declaração de ajuste, uma coisa que tem que ficar claro por mais que eu viva no mundo, eu quero deitar no travesseiro e dormir com a consciência tranquila que eu estou fazendo tudo certo. Então, fazer uma boa declaração de ajuste vai te dar essa tranquilidade para você, diante da sua consciência, que é um momento que nada substitui, né? É deitar a cabeça ali no seu melhor companheiro ali, que é o travesseiro, e dormir tranquilamente. Então, primeiro ponto você mora no Brasil, tem essa obrigação, não adianta correr, é uma obrigação. Quem tem que declarar aí a cada ano, esses pisos e tetos e condições para declaração variam, mas se você se enquadra em algum deles, já que você vai ter que declarar, que você declare da forma correta para não ter dor de cabeça. Segundo ponto, declaração de ajuste anual é algo que ela foi feita para ser simples, deveria ser simples, mas não é tão simplória assim para todo mundo, né? Ou nem todo mundo, vamos não nos eximir dessa, né? Ou todo mundo não quer estudar e entender para saber como quer fazer. Então, a gente tem dois caminhos, que um deles é até um custo de oportunidade, né? Em vez de você se dedicar, ter que estudar, gastar um tempo para fazer isso, vai lá e paga um profissional, um contador habilitado, de confiança, que vai fazer essa declaração para você, baseada nos termos da lei, e você vai conseguir ter essa tranquilidade. Isso independente de milha, a gente está falando aqui de milha, mas imagine que você nunca vendeu milha na sua vida e tem que declarar, vai lá, paga um contador e tenha uma noite de sono tranquila. Ah, não, eu prefiro estudar, ler e ter o meu entendimento. Beleza, vai lá, estuda, lê,
mas é importante que ao final da declaração você não tenha nenhuma dúvida, e sim ciência de que tudo que você fez certo. Isso aí. Nesse item que a gente separou aqui para falar, né, o como fazer aqui, a gente até já falou algumas coisas, mas a gente pode ir pontuando do item 1 ao item 7, aí você está vendo aí? Sim, vamos então revisar, né? Vamos dar uma Primeira revisada. coisa. Então, ó, primeiro item aqui, você deve somar no mês todas as vendas nos programas de fidelidade. Então, aqui no Brasil hoje, recapitulando, Latam, Smiles, Tudo Azul, mais a TAP para quem tem negociações aí na TAP, né? Esses são os principais, né, Ezequiel? São os Basicamente principais. vendeu milha de alguma companhia aérea, tem que entrar na conta. Independente se é uma companhia aérea que vai fazer um voo para fora, se vai fazer um voo de fora para dentro do Brasil, se vai fazer um voo dentro do Brasil. O Ezequiel citou as 4, que são as 4 principais. Mas independente disso, vendeu milhas dentro do mês calendário lá, de 1, em geral, 30, 31, tenho que somar isso tudo. Então, somei tudo. Deu um valor inferior a 30, deu um valor igual a R$35.000, não pago imposto. Deu um valor a partir de R$35.000, eu já pago imposto. Uma pergunta, Feroz, que a gente recebe muito também é o seguinte: beleza, se eu não vender acima de 35 mil, eu não pago o imposto, mas eu tenho que declarar eu tenho que declarar isso na minha declaração. Eu vendi no mês tal R$34.000 de milhas. Você precisa de... Então, aí, vamos lá. Você se enquadra nos critérios de declaração de ajuste anual? Se você se enquadrar, você tem que pegar esse valor e declarar em um campo que na declaração de imposto de renda chama rendimentos isentos e não tributáveis. Este valor tem que ser declarado nesse campo, desde que você se enquadre em ter que fazer a declaração. Hoje, como que a gente no ano de 2019, né? Como que se enquadrava fazer a declaração? Tinha um valor X lá que, somado durante os anos com carteira assinada, você teria que ganhar para você ter que declarar, ou se você tivesse uma renda maior que R$40.000 desses rendimentos isentos e não tributáveis. Nesses rendimentos isentos e não tributáveis entra uma série de rendas, dividendos, com ações, entram uma série de fatores aí. E as milhas também entram aí. Então, em um mês eu vendi 20 mil, no outro eu vendi 21 mil. Eu preciso declarar, você já entrou, já tem que declarar. Você somaria esses dois valores, rendimentos isentos não tributáveis. Então, não tem imposto. Rendimentos não tem isentos imposto. não tributáveis. Não tem imposto. E aí também é importante falar o seguinte, mais uma vez, a importância de Ezequiel, eu não quero fazer isso. Hoje eu, Ezequiel e até o Guilherme, que também a gente já terceirizou isso, né, Guilherme? Fazer essa declaração. Então a gente pega a opinião, a gente tem nossos entendimentos e a gente discute com os contadores. Então, se isso for uma coisa que, se você estiver vendendo esse volume aí, é muito importante você tomar opinião com o contador para você ficar tranquilo. Mas, sim, então, basicamente, essa é a resposta aí para muitas pessoas que nos perguntam. Eu tenho que, mesmo não tendo imposto, eu tenho que declarar? Então, tá aí, existe a regra. Se você cair dentro da regra, você tem sim que declarar. Isso. O próximo item que a gente colocou é o que a gente pratica hoje em dia, né, Ezequiel? De se programar para não exceder esse piso. Isso. Então, a gente se programa para vender e não atingir os 35 mil. Isso aí. E é totalmente legítimo, pessoal. Legítimo. Você não está burlando nem nada. Está previsto no entendimento ou na lei que o entendimento se baseia, que se você vender menos de 35, você não precisa de apurar imposto nisso. Então, a gente se programa para cumprir o que está na lei. Certo? Certo. A outra pergunta também a gente recebe muito aqui, né? Eu tenho que considerar o mês que eu recebo o dinheiro na minha conta ou o mês que eu fiz a venda. E aqui, deixar claro, você tem que considerar o dia que você vendeu, né? O dia que você fez a venda e não o dia em que você recebeu na sua conta. A gente recebe muito essa pergunta e a resposta é simples e direta. Você considera o dia da venda e não o dia que você recebe em conta.
né, Ezequiel? Você vai receber à vista 15, 28, 20, 30, 60 dias, não tem problema. É sempre o mês da venda, é quando a operação de venda ocorreu. Isso aí. O próximo item aqui é se você se descuidar e ultrapassar, às vezes não é nem um descuido, né? Às vezes é uma necessidade, né, Ezequiel? Por Isso. exemplo, eu preciso, eu estou aqui com um objetivo, a gente fala muito de objetivo, né? Tem um objetivo específico que eu vou precisar de exceder. Excedi os R$35 mil de venda. Nossa, você tributado em... Tô ferrado aqui, você tributado em cima de 35 mil. Não, pessoal. Mais uma vez, fez o controle certinho, tem o preço de custo, tem o preço de venda, pega o preço de venda, subtrai o preço de custo e vou ter o meu lucro. A tributação é em cima do lucro. Aí vai incidir um percentual em cima do lucro. Aí eu tenho até o dia 30 do mês subsequente para emitir o imposto, emitir a DAF e pagar esse imposto. Então, assim, nem sempre tem vezes que tem um descuido, mas tem vezes onde é uma necessidade que a pessoa teve. Lembrando o exemplo que o Ezequiel deu aí, que acho que vendeu 37 mil, né, Ezequiel? Sim. Com custo de X lá, deu 5 mil reais, você pagaria, se eu não me engano aqui, em torno de 15% aí em cima desse valor. Correto? Show de bola. Outra coisa assim como a gente declara, né, Ezequiel, o saldo bancário em bens e direitos, né, as milhas, no final, milhas e pontos, se você está seguindo esse entendimento que a gente está falando aqui, o certo ao final do dia 31/12/2019, você ter lá qual que era a sua posição em conta nesse momento, no campo bens e direitos, sair declarando esses bens e direitos. Então, no dia 30, eu encerrei o ano de 2019 com 200 mil pontos Livelo, declaro. Com tantos mil milhas Azul, declaro. Com tantos mil milhas Smiles, declaro. No campo bens e direitos, com esse entendimento que a gente segue, o certo é fazer isso. Isso mesmo. Basicamente a última coisa, né, que a gente tinha colocado aqui, né? Então, Sim. Assim, o item 6, na verdade, né? Isso. Então tem que declarar lá no itens de bens e direitos. Você não está fora disso daí, né? Lembrando, né, Ezequiel? Seguindo esse nosso entendimento, né? A gente fala. E aí, voltando a frisar, né, Ezequiel, independente de qualquer coisa, existem profissionais especializados para tratar de alguns assuntos. O assunto de declaração de ajuste anual do imposto de renda é uma especialidade de um contador. Então, assim, para evitar qualquer dor de cabeça ou você ter que ler o manual da declaração do início ao final e ter que ficar ali imaginando as coisas, o que a gente aconselha fortemente é que as pessoas procurem um contador de confiança, validem o entendimento, aqui a gente está falando aqui do início até o final do nosso entendimento, validem esse entendimento. O contador pode ter uma opinião divergente, se tiver, igual a Ezequiel falou, comenta aqui no vídeo, né? Deixa o comentário que é bom, compartilhar conhecimento nunca é demais, então comenta aqui até para a gente conseguir levar isso para os nossos contadores aqui também e eles nos ajudar quanto a isso. A gente vai fazer uma réplica ou uma tréplica aqui dentro dos comentários, né? Mas que você tenha tranquilidade e consiga focar seu tempo no que realmente importa. Não fica lá naquela correria, que é a loucura para fazer a declaração, depois que fez, vai ficar retificando várias vezes, depois que retificou várias vezes, vai ficar inseguro, se fez certo, se fez errado. Com medo. Gente, nada paga a tranquilidade e a certeza de que você está fazendo algo que é certo. Correto, Ezequiel? Correto demais. Corretíssimo, corretíssimo. Dissecamos tudo aqui relacionado. Tudo não sei se tudo não. Se tiver alguma coisa que a gente não falou também, comenta aqui nesse vídeo. Tudo é coisa demais, né, Ezequiel? Pelo menos o nosso entendimento, do início ao final, nós tentamos aqui ao máximo passar as informações, não é isso? Isso aí.
Que episódio do Bora Lá especial, hein, pessoal? Ó, se você quer mais o Feroz, deixa a hashtag aqui embaixo, queremos o Feroz. Gostou de participar do Bora Lá? Primeira Gostei, participação rapaz. oficial? No início dá um friozinho na barriga, né? Como tudo na vida, que a gente vai fazer de diferente, mas participar do lado de uma pessoa assim, igual você, já Vai treinada, cagar, menino. uma inspiração aí, é fácil. Ai. Feroz, brigadão aí por ter aceito o convite. A gente tem feito um trabalho bem intenso aí para disseminar o mundo das milhas, para mostrar para as pessoas que é possível sim sair do zero para 1 milhão de milhas, ter em média R$23 mil de faturamento e não depender mais de uma única fonte de renda. Nós estamos, né? Nós, porque você só me vê, é nós, né? Você só me vê, mas nós estamos disponíveis aí no Instagram, @prof.ezequiel. Esse episódio do Bora Lá fica disponível nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer. Estamos no Facebook, estamos em todos os lugares. Onde você vê, você vai ver o professor Ezequiel por aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Bora Lá. Deixa o seu like aí no vídeo, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa saber dessa informação. E bora lá, né, Feroz? E bora lá, pessoal. Obrigado. Foi uma honra aqui. Precisando de qualquer coisa, pode usar o Ezequiel, que a gente sempre em conjunto resolve as coisas e dá uma resposta aí para vocês aí. Utilize os canais que ele acabou de falar aí e você vai ter acesso a gente. Valeu! Valeu! Falou!